dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui começando o nosso podcast. Para você que ainda não nos segue, está ouvindo o podcast pela primeira vez, você pode ir lá no nosso Instagram também, tem o @podcast.aprender.empreender. Esse é o nosso canal para você conversar com a gente, mandar sua pergunta, mandar sua sugestão de entrevistado e mandar suas dúvidas sobre empreendedorismo dentro da fisioterapia. Hoje estamos aqui mais um episódio do nosso podcast, nosso amado podcast. A gente está recebendo hoje uma lenda viva da fisioterapia brasileira, uma pessoa que eu tenho muita honra e sinto muita emoção em trazê-lo aqui para uma conversa com todos nós. Eu espero que todos vocês aproveitem bastante todas as histórias, todas as experiências e todo o conhecimento que esse meu convidado vai trazer. Bom, eu queria falar um pouco primeiro da fisioterapia, né? Que foi um curso reconhecido como um curso de nível superior, através do Decreto-Lei 938 de 1969, que foi um decreto-lei que foi sacramentado no dia 13 de outubro, daí o dia do fisioterapeuta, né? Até acabamos de comemorar o dia do fisioterapeuta, dia 13 de outubro de 1969, né? Então, é uma data e um mês em homenagem ao mês do fisioterapeuta. Aqui, nesse ano de 2020, nós trouxemos aqui nesse mês um convidado muito especial. Como em todos os podcasts, eu vou começar com uma frase, né? Então, uma frase que tem a ver com o meu colega que vai falar com a gente, né? É uma frase do 30º presidente dos Estados Unidos. É a frase que o John Calvin Coolidge Jr. disse nada no mundo se compara à persistência, nem o talento. Não há nada mais comum do que homens mal-sucedidos e com talento. Nem a genialidade. A existência de gênios não recompensados é quase um provérbio. Nem a educação. O mundo está cheio de negligenciados educados. A persistência e determinação são, por si sós, onipotentes. O slogan, não desista, já salvou e sempre salvará os problemas da raça humana. Boa noite, professor. Boa noite nessa noite maravilhosa aqui, professor Michel Bedran Júnior. Boa noite, Hélio. É um prazer também estar aqui com você, muita honra em poder manter esse contato. Muito legal, professor Michel Bedran Júnior. Ele é fisioterapeuta pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Essa deve ser a data da sua formação, né? 22 de dezembro de 1972? É a colação, foi a data da colação de grau. A data da... também tem uma história interessante a respeito. Legal, Mais legal. pra frente nós vamos comentar. Legal. Ele tem uma vasta carreira, o currículo dele parece uma lista telefônica aqui de tanta coisa que ele já fez. Ele é um especialista em gerontologia, ele é especialista com área de concentração em ortopedia e esportes pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele trabalhou por muitos anos no Hospital Municipal Odilon Berens e foi nomeado chefe da divisão administrativa em 78, nomeado diretor do departamento administrativo, e depois se aposentou em 2014, né? Ele foi professor das disciplinas de estágio supervisionado 2, ortopedia, ética e deontologia, administração e fisioterapia. Só de condecorações, o nosso convidado tem meia dúzia de condecorações, porque ele não é fraco, não. Ele tem medalha de honra da Inconfidência por méritos cívicos, honra ao mérito pelo trabalho e dedicação à comunidade. Ele recebeu uma homenagem da SONAF, a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Recebeu aqui várias comendas e várias medalhas, né? Ele hoje só atende casos específicos, né? Se aposentou do Hospital Odilon Berens, depois de 43 anos de bons serviços prestados. Bom, professor Michel Bedran, quem é Michel Bedran Júnior? Bom, Michel Bedran Júnior nasceu aqui em Belo Horizonte em 1946, 11 de dezembro de 1946, no Hospital Municipal de Lomberes. Meu pai era dentista, era cirurgião dentista e trabalhava lá. E eu nasci lá. E eu costumo falar muito que eu nasci lá 2 vezes, porque na época que eu tinha que fazer, estava estudando, a gente não tinha estágio como tem hoje, a gente tinha que procurar os estágios. E eu fui lá procurar um estágio e acabei arrumando um emprego.
Tá? Eu nasci, fui criado aqui em Belo Horizonte. Meus 4 avós vieram do Líbano. Meus pais já nasceram aqui. Então, a família do meu pai e da minha mãe são famílias antigas aqui em Minas Gerais. Por lado de minha mãe, eu sou Saliba, por lado do meu pai, Pedran. Então, são famílias grandes. E eu estudei no Colégio Monte Calvário Primário, depois fui para o Colégio Loyola, passei pelo início do Colégio Universitário aqui em Minas Gerais, da Universidade Federal de Minas Gerais, e fiz vestibular nas ciências médicas. Uhum. E aí aconteceu um caso interessante. Não sei se eu continuo falando ou se eu vou Pode contar, pode contar. História boa, a gente está aqui para ouvir. Eu, toda a vida, fui esportista. Jogava futebol, gostava de jogar vôlei, ciclismo, e eu queria fazer medicina esportiva. Então, eu fui para as ciências médicas para fazer vestibular para medicina. Na escola, tenho ainda uma escadaria que chegava antes de fazer a inscrição. Eu encontrei 2 pessoas, 2 colegas na época, que formaram antes da gente um curso de técnicos em fisioterapia. Eles estavam dizendo, você vai fazer vestibular para fisioterapia? Eu falei, que é isso, pô? Não sei nem o que é isso. Eles me entregaram um panfleto. Lê aqui para você ver, é coisa bacana e tal. Eu comecei a ler aquele panfleto e falei, gente, é isso que eu quero para a minha vida. Trabalhar com esporte, ajudar os outros, né? Então, fui lá, fiz inscrição para fisioterapia. Não sabia o que era. E fui lá e fiz inscrição. Uhum. Quando eu cheguei em casa, eu tinha 2 tios médicos. O mais velho, da minha mãe, era aquele médico clássico e tal, e o mais novo era o médico mais moderno, sem ter aquelas coisas todas de... Eu cheguei em casa, o irmão mais velho da minha mãe estava lá. Ela falou assim, você fez inscrição nas ciências médicas? Fiz, eu fiz para fisioterapia. O que é isso, menino? Pois é. Aí esse meu tio disse, não, ele fez uma escolha boa. Essa é a profissão do futuro. Sabe aqueles aparelhos que eu tenho lá no consultório? Pois é, ele vai trabalhar com aquilo. Ele tinha sido médico fisioterapista. Trabalhou antigamente, né, e trabalhava com dermatologia, com os aparelhos da fisioterapia. Ele me empurrou muito para frente, me fez estudar. Um dia ele chegou na minha casa e falou assim, você vai estudar anatomia? Já te deram o nome do livro? Eu falei, não, então ele me entregou um livro. Quando foi dia, testei. Eu falei, meu Deus do céu, esse livro vai ser seu livro de cabeceira, estuda. Ele começou a me empurrar para frente e eu caí na fisioterapia por causa disso. Que coisa fantástica. Sem saber e sem querer. Sem saber e sem querer e acabou caindo numa paixão da sua vida, né? Exatamente. Muito legal. Exatamente. Eu costumo falar que fisioterapia é um amante muito exigente. Porque te exige o tempo todo. Você está estudando, está aprimorando, né? Está provando o que você está fazendo. Sim. Né? Sem dúvida. Você é testado todos os dias, né? Diante de cada paciente, você é testado, né? Porque você tem que tentar conseguir lá uma melhora imediata, praticamente, né? Exato. Senão o paciente não volta, né? E, professor, qual é o número do seu crefito? Meu crefito é 10F. O número do seu crefito é um crefito de 2 dígitos, um crefito 10. Exato. E você como que era a faculdade de formação? Como era o curso de fisioterapia na época que você fez? Essa turma é a primeira turma A minha turma foi a primeira turma do curso de fisioterapia para fisioterapeutas da Faculdade de Ciências Médicas. Vou fazer um resumo rápido da história. Aqui em Belo Horizonte tinha um hospital de reabilitação. E esse hospital resolveu montar um curso para técnicos de fisioterapia, para auxiliares, para ajudar os médicos. Aí uma beleza fizeram um convênio com a Faculdade de Ciências Médicas e começaram a formar técnicos em fisioterapia. Quando foi o vestibular para começar em 1969, o curso em 69,
curso era de 4 anos. Aí a escola chamou para si o mando do curso. Então, a gente fez o vestibular pesado, igualzinho o vestibular do curso de medicina, e o que eles fizeram com o nosso curso foi, inclusive, a pessoa, o médico que montou o primeiro currículo, ele brinca até hoje, que chegaram para ele e falaram assim, monta o currículo para fisioterapia aqui e tal. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele pegou, começou a ver as matérias do curso de medicina, juntou-as em 4 anos, e saiu o currículo do nosso curso. Sei. A gente estudou coisas assim que não tinha muito a ver com a gente. Por exemplo, cirurgia, né? Tinha estágio na cirurgia gástrica. Sei. Coisas assim desse tipo, porque estava lá no curso. Uhum. Então, a gente aprendeu, foi obrigado a estudar muito para poder chegar. E uma coisa interessante que eu te falei, nossa camiseta de calouro tinha escrito assim, atrás, fisioterapia, terapia ocupacional, o curso era junto. Sim. Somos úteis desconhecidos, não nos deixe amar. Esse era o que tinha escrito na nossa camiseta de calor. Quer dizer, ninguém sabia de nada. O que era fisioterapia. O que era. Então, foi a partir daí que nós começamos a cursar. Tivemos no primeiro dia de aula, tivemos um professor fabuloso de anatomia, mas no primeiro dia de aula, ele era um anfiteatro lá da anatomia, ele perguntou assim, todo mundo aí tem ginásio? A turma quase matou ele. Não, estou fazendo vestibular, está falando, calma. A pessoa falou, o que foi? Não, professor, não vou fazer o curso legal, então vou fazer o curso paralelo ao curso médico. Gente, eu tinha um colega muito engraçado, que disse, paralelismo assim não, nós embaixo, eles em cima, nós queremos um paralelismo lado a lado. E realmente foi. E horizontal, né? Horizontal, Foi um negócio... Que legal. Foi um negócio... E sempre teve muita briga, muita discussão, porque o pessoal não sabia muito o que a gente ia fazer, né? Uhum. E nem você sabia, né? Não. A gente só foi descobrir quando o curso começou a desenvolver. Sei. E aí você começou a ver as coisas, como é que era, como é que não era, né? E o currículo é tão assim, igual ao curso de médico, que causou um pouco de confusão na cabeça de muita gente. Eu não sabia se era um médico de calça curta que não podia operar nem receitar, ou se era um massagista de prática e cartola, o que era. Então, a identidade da gente, a identidade profissional, custou a chegar no lugar. Sim, sim. E quantos alunos tinham na sua sala, nessa turma? Não éramos muitos, não. Vou te falar aqui já que eu separei aqui. Você tem isso? Eu tenho. Agora não está aqui comigo as outras coisas, mas eu tenho até, inclusive, jornal da época que saiu nossa formatura. Nossa formatura foi assim, um tanto ou quanto badalada. Que legal. Porque a gente tinha uma comissão de formatura e a comissão perdeu o dinheiro todo numa empresa dessas financeiras. Simplesmente fechou as portas e ficou nosso dinheiro lá preso e nós ficamos sem nada. Aí, como é que vamos fazer? Nós assumimos lá a comissão de formatura e a gente pensou e resolveu fazer... Alguém deu uma sugestão para convidar o Rademacher, que era vice-presidente da República, que foi um dos que assinou o decreto-lei, para ser o nosso paralímpico. E assim nós fizemos. Veio aqui o ministro da Educação, que era o Jarbas Passarinho, e ele veio fazer uma conferência aqui em Belo Horizonte, e a gente fizemos uma carta pedindo audiência para o vice-presidente. Você não imagina o que era. Que tinha cordão de isolamento da Polícia Federal, que tem um teatro do Estado muito famoso. Aí nós fomos lá para entregar para ele. Quando ele entrou, eles não deixaram a gente chegar perto. Aí, quando ele foi saindo, a gente abriu a carta, fica com a carta aberta na mão.
quando ele ia passar, me empurraram no meio do cordão policial e eu caí no chão com a carta na mão no alto. Eu apanhei muito porque ele não deixou. Ele falou assim, não, peraí, gente, peraí. Levantei, o que foi? O que é? Você está com essa carta na mão? Eu falei, nós somos estudantes de fisioterapia e queremos convidar o vice-presidente para vir fazer para ser o nosso paraninfo. Ele pegou a carta, leu, disse, farei chegar à mão do senhor vice-presidente a carta. Aí não vai parecer que vai, né? O pessoal ficou meio assim. Uns dias depois, nós recebemos um documento de lá, dizendo que a gente ia receber, queria nos receber em comissão. Então, nós separamos um número de colegas para ir para Brasília no dia. Como a gente não tinha dinheiro, né, o que nós fizemos? Fomos de ônibus, Belo Horizonte, Brasília, de ônibus, à noite. Nossa. Ninguém no ônibus deve ter conseguido dormir, porque a ansiedade da gente era tanto que a gente não sabia, né, como é que ia fazer. E nós chegamos lá, trocamos de roupa na rodoviária para poder chegar lá arrumado. Aí, quando nós chegamos lá, foi muito bem recebido pelo chefe de gabinete e tal. Falou, por que vocês não falaram na hora que vocês iam chegar, que eu ia mandava buscar vocês no aeroporto? Que é isso, nós viemos foi de longe, não temos dinheiro para vir de avião aqui não e tal. Eu falei, vamos, começamos e tal, e aquilo a gente sabia se a mão suava de nervoso, né? Daí a pouco ele ofereceu um lanche para a gente e falou assim, então vamos lá, conversou com o Rademacher chamou a gente. Quando ele nos chamou, aquela tremedeira nas pernas, na mão gelada, na hora que nós entramos, eu entrei na frente, a Carmen, uma colega nossa aqui da terapeuta ocupacional, entrou junto, e passou a mão no nosso ombro e falou assim, o que essa juventude está querendo desse velho aqui? Ele desarmou a gente, né? Falou, poxa, pelo menos não vão ser presos aqui, né? Aí conversamos com ele e ele falou, não, vou à formatura sua. Vou à formatura sua, sim, e tal, com muito prazer. E o chefe de gabinete disse, tem que ver a sua agenda, não interessa, eu vou à formatura. Olha que legal. E veio, realmente veio. Você perguntou, eu vou te falar quantos nós somos. Fisioterapeutas. São 24 fisioterapeutas e 6 terapeutas ocupacionais. Quantos homens e quantas mulheres aí? Então, eu vou ter que contar. Tudo bem. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na fisioterapia éramos 12 homens e 12 mulheres. Tinham 24, né? 12 mulheres. E na terapia ocupacional eram todas mulheres. Ah, tá. 6 mulheres. Interessante isso, né, professor? Porque, por exemplo, eu me formei muito depois de você, e na minha turma era uma turma totalmente feminina, assim. A gente tinha 4, 5, 6 pessoas numa turma de 40. 4, 5, 6 homens numa turma de 40, né? E interessante ver que na primeira turma aí da Federal de Minas tinha 12 homens e 12 mulheres. Ciências médicas. Ciências médicas, exatamente. Tinha, metade da sala eram homens e metade da sala eram mulheres. Interessante. Você mantém contato com algum dos formandos junto contigo? Sim. Nós temos um grupo no WhatsApp, tá? Que nós estamos fazendo esse ano 48 anos de formado. 48 anos de formado. E em 2022, né, fazemos 50 anos. Então, a gente está procurando juntar, resolver as coisas para a gente poder ter alguma comemoração nos 50 anos. Que legal. Ainda não sabemos o que, mas com certeza vai ter. E nós temos um colega americano. Ele mora nos Estados Unidos. Então, ele vem ao Brasil de tempos em tempos e a gente sempre faz alguma coisa quando ele está aqui.
Ele formou aqui, ele formou em Minas junto com você e foi embora para os Estados Unidos? Formou na nossa turma, e como o pai dele era americano, Uhum, o pai foi embora, ele foi embora. Mas uhum. lá atualmente ele não trabalha com fisioterapia, não. Ele Ah, chegou lá, tá. fez outros cursos e tal, mas foi nosso colega e uma pessoa muito interessante. Legal. E como era a realidade da fisioterapia? Porque assim, era uma profissão de técnicos de fisioterapia, né? De pessoas É, que faziam um curso de um ano, né? Então, assim, a é, realidade, no primeiro curso de formação, de graduação, os professores eram basicamente médicos. a maioria eram médicos, Aham, né? E tinha alguns que eram técnicos em fisioterapia, né? Formaram antes da gente, que davam algumas matérias. Mas todos os donos, vamos falar assim, donos da cadeira, eram todos médicos. sei, sei. E Então, pode ah, falar, pode falar, pode falar. a gente teve assim, muitos médicos antigos, famosos, né? Como professores, e que apertaram muita gente. Aham. Muito legal. 48 anos de formado, 48 anos de serviços prestados aí. E, bom, nessa época a gente não tinha uma tecnologia para atender os pacientes, né, professor? Já não. Então, os atendimentos eram. Como é que eram os atendimentos na sua época? Me conta Bom, para nós. então vou te contar uma coisa. Inicialmente, né, quando eu comecei a fazer o estágio no hospital, ou quando a gente ia em algum lugar, os atendimentos de terapia vinha prescrito pelo médico. Uhum, É ondas curtas, não sei o quê, não sei o quê e tal. Então, o que a gente, pelo menos eu comecei a fazer, quando vinha, eu sempre avaliava, a gente chamava avaliação em vez de ser exame, né? Eu sempre sim. guia o paciente, conversava com o paciente, escutava e tal, e fazia os exames que eu achava que precisava fazer. E Uhum, fazia uma avaliação. O chefe lá do serviço era muito interessante, ele era um reumatologista, uma pessoa assim, muito boa, que me empurrou também muito para frente, me estimulou muito. Então, fazia esse exame e, na cara de pau, punha lá assim, sugestão de tratamento. E punha o que eu achava que era. Às vezes, não coincidia com o que ele tinha falado. E ele me uhum, chamava, por que você está fazendo? Por que você acha que esse é melhor do que assado? Então, a gente era testado ali, rigorosa, sempre, sempre, sempre. E uhum. esse mesmo reumatologista, um dia tinha lá onde que era a fisioterapia, quando eu comecei no Odilon, eram duas salinhas onde tinha aparelhagem, ondas curtas, estimulador elétrico, uma tração cervical e uma sala de ginástica. E tinha uma Uhum. área grande do lado. Um dia eu cheguei para ele e disse, por que a gente não pega essa área aqui e monta um serviço de acordo? Uhum. Ele olhou para mim e falou assim, fisioterapeuta aqui é você, não sou eu, não. Faz o projeto. Vai lá falar com o diretor do hospital. Aí eu falei, puxa vida, o que eu vou fazer isso, né? Vim para casa, comecei a estudar, a procurar, a pesquisar como é que tinha que fazer, tamanho de box, não sei o quê. Então, levei e entreguei para ele. Ele olhou, tá bom, tá muito bom. Ele era entendido de administração hospitalar também. Falou comigo, vai apresentar lá o diretor. Uhum. Aí cheguei lá para apresentar o diretor do hospital, ele virou para mim e falou assim, vamos lá ver o lugar. Eu mostrei para ele, falei, isso aqui está tudo parado, a gente está trabalhando aqui sem privacidade com as pessoas, né? Para fazer uma das curtas, uma massagem, assim, não dá mais fechado. Ele olhou para mim e falou assim, vou chamar aqui o seu João. Chamou o seu João, que era o carpinteiro, mandou fazer os boxes de acordo com o que eu tinha planejado lá numa coisa. Uhum. E aí sempre foi assim, sabe? O desenvolvimento sempre foi assim. Mas voltando lá para a prescrição. Então, o tratamento é prescrito. Uhum. Quando eu não concordava, eu falava, eu fazia o que eu achava que tinha que fazer. Algumas vezes deu confusão, deu briga? Deu. Uhum. Chegou uma paciente de um ortopedista famoso aqui, tal, e veio com um pedido de ondas curtas subaquáticas.
Eu nunca na minha vida, né? Pensei para mim, ele deve ter errado. Pensei, ó, eu acho que ele errou, eu não sei fazer. Eu falei, eu não vou falar que não pode fazer. Eu falei, eu não sei fazer isso, não. Uhum. Foi lá e contou para ele. O cara veio babando. Quando ele de mim, falou, olha, você está com a atestado de óbito aí no bolso? Se está, põe ela no banheiro e taca uma das putas lá. Vai eletrocutar ela, vai matar ela. Né? E pegou o negócio, foi lá e falou assim, nossa, isso é uma das pancadas que a gente levava sempre, né? Mas tinha que fazer com segurança. Então, você tinha que estudar e tinha certeza do que você está fazendo. Sim. Certeza, certeza, a gente não tinha, porque não tinha estudo científico, assim, Não tinha detalhado. nada. Tinha nada, tinha nada. Você precisava de um artigo, tinha um serviço aqui na biblioteca da Universidade Federal de Medicina, você ia lá e via pelo coisa, os artigos que tinha, lia o resumo do artigo e pedia. Demorava 45 dias, às vezes 60 dias para chegar, e às vezes chegava não era o que você queria. Então não tinha. Então você tinha que ser um clínico pesquisador. E é interessante isso, e hoje eu fico um pouco assim preocupado que o povo está muito especializado demais, eu acho. Especialização é ótimo, tem que existir, Sim. né? Atendimento baseado em evidência tem que existir, mas não pode esquecer um pouco a parte clínica. O pessoal está esquecendo que é fisioterapeuta. Eu mexo, eu trabalho com isso assim, ou eu sou RPGista, eu sou não sei mais o que das contas. Sim. Antes disso, tudo é fisioterapeuta. Então, exatamente. Eu sempre defendi isso. Eu sempre defendi isso, professor Michel. Eu sempre achei que é um absurdo você falar que você é um RPGista. Você eu sempre achei, não, você é fisioterapeuta. Claro. E tudo que você aprende, você coloca dentro da sua caixinha de ferramenta, né? Claro, com certeza, tudo é válido. Eu participei de um curso, desses cursos rápidos em São Paulo, com um representante que era de um método de tratamento nos Estados Unidos. Ele fez esse curso. Ele deu o curso, no primeiro dia do curso, ele fez uma demonstração de atendimento, como é que ele fazia, e do tratamento. No dia seguinte, a pessoa voltou e ele falou com ele que não tinha alterado nada, não sei o que e tal. Ele modificou. Não conseguiu. Aí ele usou um outro método que não tinha nada a ver com ele, ensinou o cara foi para casa, no dia seguinte voltou e falou, melhorou muito. Aquilo, para mim, me deu uma credibilidade nele muito grande, porque ele não estava agarrado no método dele. Sim. Ele estava com o leque aberto. Exato. E eu acho que a gente tem que estar, a mente da gente tem que estar aberta. Sim, sim. Para você poder perceber, porque nem todo mundo é igual. Né? Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual, na verdade, né? Então, aquilo ali, eu falei, gente, é isso que tem que ser feito. Né? Se fosse outro, se estivesse só interessado no lucro ali, ele ia morrer em cima do método dele e não ia dar certo. Sim. Claro. Né? E ele optou por usar um outro método diferente. Quando, na verdade, a gente tem que buscar o melhor para o paciente, né? Não importa. Claro. E outra coisa também interessante que você falou, quando a gente começou, o fisioterapeuta não pegava em prontuário, não. Prontuário não, era prontuário médico. Uma coisa já estava errada aí, né? Que o prontuário não é médico, é do paciente. Então, o que eu fazia? Eu ia fazer o atendimento na internação do hospital, fazia minha avaliação lá, meu exame, e fazia uma cópia, e comecei a anexar a cópia no fundo do prontuário, para o pessoal ver. Aí me chamaram lá, porque eu não podia fazer aquilo, não. O prontuário era do médico, e enfermeiro escrevia de vermelho. Falei, tá, então não põe mais. Tirei fora. Aí começou a reclamação dos médicos da internação. Cara, cadê a avaliação do fisioterapeuta aqui? Cadê? Não sei o quê. Então, eu chegava, anotava a hora que eu cheguei, como eu encontrei o paciente, o que eu fiz com ele, como eu deixei ele na hora que eu saí. Tudo anotado e escrito. Então, isso foi criando oportunidade
para a gente crescer dentro do hospital. Sim, sim. Muito legal isso. E eu quero chamar atenção para duas coisas que eu vejo aqui na sua conversa, na nossa conversa. Por exemplo, né? O paciente que vinha com prescrição e você lá, um jovem fisioterapeuta da primeira turma, sem ter uma referência na fisioterapia, foi lá É, numa demonstração de coragem e faz uma discussão com o médico a respeito da melhor conduta com o paciente. Coisa que muitos de nós, até hoje, muitos de nós ainda não fazemos, Michel. Muitos dos jovens hoje fisioterapeutas não discutem com o médico uma conduta é, melhor para o paciente dentro da sua área de conhecimento. E eu quero é. destacar também uma outra coisa, que é a covardia que eu vejo em alguns colegas, onde eu vejo aqui, professor Michel Bedran, fisioterapeuta há 48 anos, lá nos idos de 72, 73, dizendo para mim que a avaliação era importante e até hoje a gente tem gente na fisioterapia, professor, que não faz avaliação do paciente antes de atender, que não conversa com o paciente antes de atender. Então, destacar o ponto da avaliação, da covardia dos colegas, muitos de hoje que fazem isso, fazem o tratamento sem avaliar, que na verdade não é nenhum tratamento, e da sua coragem em discutir com o médico as melhores condutas dentro da sua área, da área que você domina, discutindo com o médico especialista para chegar no melhor atendimento. É isso, né? Se eu não examino o paciente, se eu não escuto o paciente, eu acho que é uma coisa muito importante a gente saber escutar. Se eu não escuto o paciente, como é que eu vou saber o que ele está querendo? Por que aquela dor está ali? Porque às vezes a dor não está nem... Né? Tinha um caso interessante, um Sim. outro amigo reumatologista, um dia me ligou e falou assim, eu não estou aguentando com essa paciente aqui, porque toda hora, nesse horário, ela me liga de noite, está morrendo de dor, não sei o quê, não sei o quê. Olha ela, vai lá, olha ela para mim, você pode? Eu falei, posso. Fui lá olhar a senhora. Cheguei lá e tal, olhei, não tinha beleza, não tinha nada. Aí eu falei, cara, mas como é que está o dia da senhora? Como é que foi o dia da senhora? Ah, foi normal, igual todo dia. Eu orientei ela a fazer umas ginásticas e tal, não passou. Na noite seguinte, ele me telefona, tá lá morrendo de dor de novo. Uhum. Voltei eu lá na casa da senhora. O que você tá... eu fiz a mesma coisa todo dia. Falei, não, peraí, vamos falar para mim, o que é a mesma coisa todo dia? Uhum. Aí foi falando, chegou de novo e falou, eu assisto televisão deitado naquele sofá ali, ó. Uhum. Quando eu olhei para o sofá, falei, a dor está ali. Aí Uhum. nós já sei o que nós vamos fazer. Nós vamos tirar aquele sofá dali, vamos pôr uma cadeira para a senhora assistir televisão. Uhum. Troquei a cadeira dela por uma poltrona melhor, mais firme. Só não vai deitar para assistir televisão. Acabou a dor dela. Se eu não converso com ela, vai passar muito, né, sobre muita coisa Sim. assim. Que coisa maravilhosa isso que o senhor está É, falando. Quer dizer, é, além de olhar para o próprio paciente, o senhor fez questão de se aprofundar na conversa do paciente, na rotina do paciente, e olhar os fatores contextuais que o paciente tinha na casa dele, ou seja, claro, claro. quais eram os fatores ali que poderiam ser gatilhos para disparar uma dor que todo dia era no mesmo horário. Então você foi Exato. lá para conhecer e se aprofundar. Isso É. sim, se envolver na avaliação, né? Sabe, a gente tem que aprender a escutar o que o paciente está falando e escutar do lugar dele, que não adianta eu falar assim, não, eu sou aquilo, eu sou o doutor, eu sou isso, eu sou aquilo, e você Sim, está lá. Não, você tem que ir lá no lugar dele para escutar. sim, sim. Isso é importante. E, Sim, infelizmente, muita gente não faz isso. muita gente não faz. E escutar os pontos dele e também Sim, enxergar as queixas dele pelo ponto de vista do paciente, né? claro, isso é importantíssimo. É, Isso é importantíssimo. Porque aí você vai chegar a um diagnóstico correto e vai sim, ter êxito no seu tratamento. sim, Né? sim. Sensacional, sensacional. É, Isso é básico, né? é básico. É. E a gente passava muito aperto, por exemplo. Sim. Por que uma das curtas provocava dor em determinadas senhoras com osteoporose e em outras não? Uhum. Então,
você tinha que pesquisar e não tinha nada. Como é que eu faço isso? Uhum. Isso foi uma experiência. Coloquei uma senhora, uma das ligava o aparelho, daí a pouco ela estava morrendo de dor. Desligava o aparelho, movimentava um pouco, melhorava. Se ligasse o aparelho de novo, a dor voltava. Até hoje, eu não sei porquê, não achei nada disso por aí. Uhum. Né? Que É umas coisas incrível isso. bem interessantes. Viu? Sim, sim. E essa coisa árida de não ter informação, essa coisa difícil de não ter o que estudar, o que ler, muitas perguntas sem respostas, né? E Com certeza. dentro da convivência com o paciente, com o fisioterapeuta, como fisioterapeuta, você teve que aprender a ser fisioterapeuta atendendo o paciente, na verdade, né? Claro, com certeza. Foi aí que foi a grande coisa, que você era obrigado a gente, quando a gente atendia lá, você atendia desde unha encravada até descer de tronco. Não tinha Sim. especialidade, não tinha nada. Era o que via você tinha que atender. E você era um fisioterapeuta generalista, não tinha divisão Sim, entre sim, não, neurologia, ortopedia. não, não tinha especialista, não tinha especialização, não. Isso é recente, né? Na Sim, história da fisioterapia, os isso, cursos sim, de especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? sim. Mas é uma coisa interessante, porque uma vez, meu avô, muito idoso já, ele me falou assim, olha, cavalo arriado passa na frente da gente uma vez só. Quando passar, você monta nele, não interessa a direção, e leva ele depois para o lado que você quer. Então, Uhum. aquilo ficou na minha cabeça, eu tinha muito relacionamento com ele, que ficou na minha cabeça. Então, um dia chegou lá um médico do hospital, conhecido, amigo meu, falou assim, estou montando um CTI aqui no hospital e preciso de um fisioterapeuta. Pensei, gente, não tinha CTI aqui. Como é que é isso? Onde que eu aprendo isso? Não sei. Que é qual o livro dele, de medicina de intensivista, aí me deu, falou assim, está aqui, você aprende. Lê. Falei, mas isso aqui é médico, pô. Eu quero saber, não quero saber do tratamento, não quero saber de remédio, prescrição de remédio, quero saber da fisioterapia. Já se vira e descobre que você vai montar, nós vamos montar o CTI e você vai para lá. Aí eu fiquei pensando, o Carlos Alberto Azeredo, no Rio, estava Sei. começando a vida dele de respiratória. Eu baixei lá para o Rio. Fui num congresso lá e conversei com ele, troquei muita ideia com ele. Fiquei uns dias com ele, aprendendo as coisas lá. Foi fabuloso, mas assim, aberto, não escondeu nada. E acabou que eu voltei e montei o CTI, ajudei a montar o CTI no hospital. Tinha 3 Então, até em CTI você andou, então. andei. O que falava que precisava, fisioterapia, eu punha meu pezinho lá. Fazia melhor, quer dizer, meu pezinho não, meu pezão, né? Melhor que eu podia fazer, eu fazia. Que Depois eu sensacional. tive que sair, porque eu era único no hospital. Custei a conseguir montar uma equipe lá. Aí o povo reclamava, cadê a fisioterapia? Estou precisando de fisioterapeuta aqui. Então, tá certo. Foi assim que foram acontecendo muitas coisas. E você participou do primeiro COFITO, do primeiro Conselho Federal de Fisioterapia, Sim, né? Você foi presidente participei. da Comissão de Regimento Interno. E Isso. em que ano era isso, professor Michel? Ai, 70 alguma coisa. Então, eu não lembro E, assim como, mas sim. E o que você acha desse lado necessário, lógico, importante da política para o crescimento da fisioterapia? O que você acha que os fisioterapeutas precisam se atentar desse lado para a gente poder receber mais respeito, mais consideração das autoridades e mais atenção na saúde também, né? eu acho, sabe, o fisioterapeuta precisa ser político. Aliás, Sim, se você não for político, mas político no bom sentido. sim, Né? Se sim, você não for político, você não consegue muitas coisas. sim. Então, muitas coisas que eu consegui no serviço público Uhum, foi via política, sim, mas sem politicagem. sim, Teve a gente tinha um serviço bom, bem grande no hospital, e os aparelhos foram estragando, não tinha dinheiro para consertar,
E um belo dia, o prefeito de Belo Horizonte me arruma uma lombalgia. Vem falar para atender. Então, fui atender o prefeito e tal. Comecei a atender. Todo dia que ele chegava, eu estava com um aparelho de uma das curvas funcionar, eu precisava de relaxar ele, porque chegava uma tensão. Né? Então, parava o atendimento para poder chegar. Um dia eu falei assim, por que esse povo está esperando aí? O prefeito está esperando, estão esperando aí, porque só tem esse aparelho aqui. E quando o senhor chega, eu não posso te reter aqui muito tempo. Eu paro um pouquinho antes para poder te atender e depois muita coisa. Mas não tem esse aparelho? Tem, mas está estragado. Saímos de lá e foi no diretor do hospital, manda consertar hoje esse aparelho. E conversava, eu conversava muito com ele. Então, eu dava alta para ele na sexta-feira, na segunda-feira ele aparecia. Dava alta na sexta-feira, na segunda-feira aparecia. Eu falei, meu prefeito, só não tem mais nada assim, eu tenho muito prazer de te atender. Fui no gabinete dele, olhei cadeira, olhei jeito de sentar, na casa dele, procurei tudo, não tinha nada. Ele virou para mim, ele era engenheiro, ele virou para mim e falou assim, vou te contar um segredo aqui, só entre nós dois. Ele já está falecido. É a única hora do dia que eu tenho sossego na minha vida. Que sensacional. Então, é coisa assim, interessante que a gente vai vivendo, vai aprendendo. Né? Mas a gente vê isso até hoje, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas se refugiam no momento de autocuidado delas, onde elas podem ficar em paz ali, onde elas podem ficar sob os cuidados de alguém, né? E isso é reconfortante mesmo, né? Por isso que eu acho que é importante o fisioterapeuta conhecer, sabe? A pessoa, escutar, ouvir, né? Aprender a ouvir. Eu participei de um grupo de psicossomática durante uns 3 a 4 anos. Sim. E foi muito bom, que eu aprendi muita coisa lá. E também, pela curiosidade da gente, né, a gente começa a procurar as coisas para saber onde está isso, por que é isso, o que acontece. E encontrei assim, muita gente, muitos ortopedistas, na época, que eram abertos à conversa. Conversava, te mostrava. E tinha outros que não queriam nem conversar. Eu sou eu e fim de papo. Sim. Então, esses que não tinham medo da gente, a maioria do povo tinha medo dos terapeutas. Vai tomar o meu lugar. Vai tomar o meu lugar. Né? Vai ganhar o dinheiro no meu lugar. Então, isso era uma reserva de mercado. Sim. Hoje ainda tem alguma, mas já melhorou muito. Sim, sim. Então, já que o senhor falou sobre psicossomática, isso é uma coisa que parece nova, né? Tipo, agora as pessoas falam nas questões da dor crônica, em fatores biopsicossociais, que nada mais é do que os fatores psicossomáticos envolvidos na dor, né? Então, assim, isso não parece ser tão moderno, isso não parece ser tão novo, isso já era uma coisa que você já estudou lá atrás e já reconheceu a importância disso, né, professor? Aprender, o pessoal lá, para começar, assim, eram 4 médicos e um psicólogo, que eram do grupo que estudava. Então, eles insistiam muito a gente aprender a escutar, saber ouvir o paciente, para ver aquela dor que está ali, por que ela está ali. Você não tem nada, por exemplo, fez exame, não achou nada, né? Não achou nada físico, vamos dizer assim. Sim. Por que aquela dor está ali? Então, você vai começar a entender a pessoa. A gente é um ser muito complexo e a gente vive na sociedade, né, que exerce muita pressão em cima da gente. Sim. Então, é preciso saber reconhecer e saber conhecer essa parte. E, infelizmente, é muito negligenciado. Muito negligenciada e colocada de lado, né? E as pessoas muitas vezes sofrendo muito e não tem essa visão integral do ser humano, que em vez de tratar do joelho ou do quadril, a gente tem que tratar da pessoa que está na nossa frente. Claro, o joelho não está ali sozinho. Né? Ele está agarrado na perna, na coxa, na bacia, por aí vai. E cá em cima na cabeça, que é o pior. Então, ele tem que ser visto como um todo, mas ele não pode ser visto como um todo isolado, não. Ele tem que ser visto como um todo,
está inserido num ambiente, num ambiente social. Tem pressão econômica, tem pressão social, né? Tem os entraves todos. Sim. E aí, você fez a faculdade de fisioterapia e você, de repente, ia atender os pacientes em casa. Quando você chegava na casa do paciente, como é que era, professor? Chegava na casa dele, tocava a campainha lá, às vezes a empregada ajudante da casa, ô, dona fulana, o doutor massagista chegou aqui, ele está pela frente ou por trás, ou pelo fundo. Foi muitas vezes. Né? Era assim, uma coisa interessante. Aí você chegava, entrava, mostrava o seu serviço. Aí a conversa era outra. Que interessante. Muito interessante. Viu? E você, professor, você começava a atender o paciente, por exemplo, lá naquele primeiro ano de formado, onde você praticamente não sabia nem direito o que você deveria fazer. E o paciente te perguntava, mas o que é fisioterapia? Como é que você respondia essa pergunta, hein? Se nem você sabia. Nos primeiros anos, a gente estava muito apertado com o estudo. Né? O nosso curso ele começava às 5 horas da tarde e até às 10 da noite. Então, a gente trabalhava de dia, trabalhava e tal. E no primeiro ano, primeiro, segundo ano, no segundo ano a gente já começou a ver alguma coisa. Mas comecei mesmo a mexer e a procurar no terceiro ano. Foi aí que começou 69, 70. Não, no segundo ano, 70, eu comecei a... Foi o ano que eu entrei no hospital. Sim. Eu resolvi fazer um estágio para ver o que era a fisioterapia. Agora, quando eu pergunto o que é a fisioterapia, é uma pergunta que está aí que não tem resposta. Parece que o pessoal não entendeu ainda, que não tem resposta. Falo muito com o pessoal que é a maior ferramenta que nós temos, além da inteligência da cabeça, né? É isso aqui, ó, a mão. A mão. A mão. É a maior ferramenta que nós temos. Saber tocar o paciente. Sim. Isso é importantíssimo. Muito importante. Muito não legal. leva muito. O que é fisioterapia? Tratamento por meios físicos. E a gente tem colega que está brigando para prescrever remédio. Para quê? Exatamente. Não, vai fazer medicina, vai fazer odontologia, veterinário, que são quem... Exato. Né? Acho que tem que usar as coisas que são destinadas a gente. Sim. E nos primeiros atendimentos, os seus primeiros atendimentos foram no hospital público. Como eram esses atendimentos? O que o senhor fazia? O que o fisioterapeuta Michel fazia nesses pacientes? Quais eram as... Tinha muito exercício envolvido na conduta? Tinha, a maior parte era exercício. Muita, que hoje chamo de terapia manual, né? O que existia na época? Existia ondas curtas, ultrassom, corrente farádica galvânica, parafina, tração. E os exercícios. Muitos exercícios que o pessoal hoje fala, terapia manual, vou fazer isso, fazer aquilo. Muitos desses exercícios estão inseridos numa coisa que na época chamava exercício de Williams. Você vê lá. Sim. Porque o pessoal acha que o de Williams é 1 ou 2 ou 3 exercícios. Não, são vários exercícios, são muitos exercícios. Toda a estabilização lombar, a maioria deles estão lá. Pode não ser naquela postura, mas eles estão lá. Sim. Então, a gente fazia muito, vamos dizer assim, terapia manual. Era muita ginástica, muita atividade de alongamento, reforço muscular. Que fantástico isso. Depois eu Diga. Depois descobri uma coisa muito importante. A água. A água? Sim. A água. Nós pelejei lá no hospital até que eles compraram um turbilhão de corpo inteiro. Aí punha a pessoa, quando não conseguia nada, punha a pessoa lá no turbilhão e trabalhava com ela dentro da água. Quente, com movimento, com turbilhonamento. Melhorava muito. Sim. Com o desenvolvimento lá do serviço, nós chegamos a ter uma piscina térmica
e tinham as banheiras de hidromassagem. Quando a gente recebia um paciente lá, que eu brinco muito, falo que é dor andante. Um dia a dor está aqui, está ali, está aqui, tá ali. Não resolvia com nada. Amanhã só traz uma roupa de banho, só vai fazer um tratamento na banheira térmica. Eu punha a pessoa lá, meia hora, 20 minutos na banheira térmica, relaxado. Saía de lá, punha para andar um pouquinho na esteira. A dor ia desaparecendo milagrosamente. Era o efeito da água. Sim. Né? E o efeito de um pouco de exercício associado a um pouco de relaxamento. Exatamente. Né? E a água até hoje é muito boa. E hoje ainda já tem muitas clínicas que trabalham com a hidroterapia, Sim, né? Muito bom. sim. Professor, do que o senhor tem saudades daquela época de fisioterapeuta? Do que o senhor sente saudades quando para pensar em tudo aquilo que o senhor viveu, hein? Eu acho que era o convívio que a gente tinha com os colegas, os apertos que a gente passava, né? É interessante. Eu tive outro dia, na comemoração dos 50 anos do curso das Ciências Médicas, da faculdade, encontrei vários professores lá e encontrei um ortopedista que foi nosso professor. E não sei se é ético falar o nome dele, se não é. Conversando com ele, falei: olha, maior aperto da minha vida eu passei com você. Comigo, a esposa dele veio espantar. Por quê? Eu fui fazer prova, sorteou o ponto lá, a prova era oral com o paciente, com o professor. Era escrito, não era oral. Sorteou o ponto de joelho. Aí falei tudo que eu sabia, que eu não sabia, falei. E você só virava para mim e falou assim: o que mais? O que mais? E chegou um ponto que eu não aguentei. Então, agora é só se perguntar para o professor fulano, que eu não sei mais. Estou na gargalhada. Por que você não falou, pai? Não falei. Pô, eu aperto, eu passei. Né? Era muito interessante. E as provas todas eram tudo assim com o professor. Anatomia, com o cadáver do lado, aberto. Certo? O professor pegava e com as coisas lá e apontando. Neuroanatomia, o professor tinha uma canetinha cross. Não esqueça essa caneta. Viu? Isso aqui passa o quê aqui? Essa impressão aqui é do quê? Então, é um negócio assim, muito marcou. Encontrei com ele muito tempo depois, já estava formado há muitos anos. No casamento, ele era padrinho, a gente era padrinho também. Aí, na hora de assinar lá, ele disse assim: toma aqui, assina com a minha caneta. Eu falei: nossa, que emoção de pegar nessa caneta. Ele falou: por quê? O que passa aqui? Ó? Sensacional. Muito bacana. Sensacional. Professor, nesse caminho aí da fisioterapia que o senhor conhece, o senhor provavelmente já aprendeu umas 10 fisioterapias novas, né? De tempos em tempos surgem novos conhecimentos e você tem que se reinventar, né? O que você acha que nós ganhamos pelo caminho e o que você acha que nós perdemos pelo caminho? O que você acha? Eu acho que o que a gente ganhou pelo caminho foi essa quantidade de pesquisas novas que tem por aí. Conhecimento, né? Conhecimentos, especializações, mestrados, doutorados, e a prática clínica, que é muito importante. Sim, né? sim. Porque tem que ser associado com os experimentos e tudo. Sim, eu falava, no hospital tinha curso lá, o pessoal da Federal, da PUC. Então, os professores da Federal lá que mexeram muito em pesquisa, vamos fazer a pesquisa assim. Olha, faz a pesquisa assim, mas no ambiente de trabalho. Não adianta você fazer só dentro do laboratório, com tudo controlado, porque aqui fora é diferente. Não, você vai... Aqui fora não tem muito controle, né? Não tem controle nenhum. Né? E o que eu acho que nós perdemos assim, nessa evolução foi muito esse contato, sabe? Contato com o colega, contato com a pessoa. Eu acho que os colegas da gente acho que tem medo de você tomar o lugar dele, alguma coisa assim.
Você vai discutir um caso com a pessoa, fica meio grilado. Você vai estar perguntando isso por causa de algum paciente meu, coisa assim. Não é, gente. Eu acho que conhecimento não tem dono. Sim. Né? Você sabe, você deve passar para o outro. Sim. E sem medo, porque ninguém toma nada de ninguém, não. Sim. Isso é importante. A gente perdeu também, assim, que eu acho que até foi bom, essa marca de técnico. Sim, né? entendi. Isso foi bom. Certo. Perdeu o tutoramento. Hoje você é dono do seu nariz. O paciente chegou lá para te procurar, direto, sem problema nenhum, você examina, pede o que você tem que pedir. Se você acha que precisa de um exame médico, você pede para o médico especialista já de uma vez. Eu acho que isso é importante. Legal. E, infelizmente, a gente está caminhando para o final da nossa conversa aqui, mas qual conselho o professor Michel Bedran daria lá para o jovem Michel se encontrasse com ele hoje, hein? O que você falaria para o jovem Michel de jalequinho branco e pegasse esse professor Michel aqui de cabeça branca aqui, você ia pôr a mão no ombro dele lá como vice-presidente, o que você falaria para o jovem Michel, hein? Eu falaria para ele, olha, não fique com o nariz no nível da água, ponha seu nariz acima do nível da água, porque qualquer marolinha que vier vai te afogar. Então, coragem e vai em frente. Obstáculos vão aparecer? Difíceis vão aparecer, mas acredite em você. Isso que é importante. Estude, saber o que você está fazendo e acredite em você. Beleza. E agora eu quero que o professor Michel Bedran, imaginando que tem uma plateia enorme de jovens fisioterapeutas ouvindo o professor, o que o senhor diria hoje para uma multidão de fisioterapeutas que estão te ouvindo, professor? O que você diria tendo 48 anos de experiência na sua profissão, tendo tanto caminho, seis condecorações, tantos percalços, tantas dificuldades? O que você diria hoje para um rapaz, para um menino que tem o acesso à rede social, que tem acesso aos artigos, que consegue usar o Google Translator para traduzir o artigo para o português? O que você diria para esse menino, professor Michel? Aproveite seu tempo, estude, você aprender. Você precisa de aprender e não esquecer, da parte clínica, da parte humana. Estudar e ver no outro uma pessoa igual a você. Tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Exatamente. Que sensacional esse professor. Bom, eu não preciso nem falar que o senhor morre de orgulho de ser fisioterapeuta, dá para ver, dá para ouvir, dá para sentir que o senhor morre de orgulho de ser fisioterapeuta. E eu aqui peguei algumas palavras que o senhor, que você não quer que eu te chame de senhor, então eu vou te chamar de você. Exatamente. Algumas palavras que você acabou falando que parecem tão modernas, professor, parecem conceitos tão modernos, mas que a gente está conversando aqui com um fisioterapeuta que tem 48 anos de estrada e ele usava isso lá na década de 70. Avaliação, discussão das prescrições, psicossomática, a maior parte do meu tratamento é exercício e movimento e terapia manual. Né? Terapia manual. Ou seja, conceitos que a gente luta para colocá-los num lugar de destaque dentro da profissão, dentro da funcionalidade, levando em conta todos os cenários do ser humano, todos os aspectos envolvidos na dor do ser humano, a importância de conversar e de avaliar o paciente, a importância de botar a mão no paciente com terapia manual e de dedicar a maior parte do tratamento ao exercício ativo, ao movimento. Ou seja, professor Michel Bedran... É a base, viu? Oi? O movimento é a base. O movimento é a base do tratamento do fisioterapeuta. Nós somos os profissionais do movimento. Isso. Com certeza. Professor Michel, as pessoas que com certeza se tornarão suas fãs, como elas podem te encontrar? Quais são as redes sociais em que elas podem te encontrar, professor? Eu estou no Facebook. Tá? Michel Bedran Júnior. Tenho também no Instagram? mbedran, @mbedran. mbedran?
Isso. @mbedran, né? @mbedran. @mbedran. É. Tá. Tá? Legal. Então, as pessoas lá, quem tiver uma dúvida, quem quiser falar com você, pode te adicionar lá, te mandar uma mensagem. E eu Com fiz certeza. isso, eu já testei esse caminho e funciona. Ele responde as mensagens, ele, Com e qualquer certeza, dia. viu? E Eu, você está. eu, Oi, diga. tenho pensado muito em É, abrir, eu não sei se talvez é melhor no Instagram, no Facebook ou em outro, um canal de discussão para a gente conversar. Não quero sei, discutir técnica, nem quero vender nada, não quero nada. Estou pensando em criar um canal para a gente conversar com os sim, colegas, sim. né? Mostrar Que o le- que é importante. que Estou legal. começando a trabalhar nisso, viu? Por favor, o senhor, você faça isso e me fala que eu ajudo a divulgar, ajudo a espalhar Ok, essa ideia fantástica que você está dando aqui. tá Bom, joia. professor, agradecer ao professor Michel Bedran Júnior, Crefito 10, um crefito de 2 dígitos, um professor de fisioterapia, um fisioterapeuta com 6 condecorações em sua carreira, um fisioterapeuta absolutamente contemporâneo, mesmo tendo se formado lá na década de 70. Muito obrigado por Nada, ter aceito o mas, meu convite. Muito obrigado eu me sinto é, homenageado, mas espero que o senhor também se sinta homenageado aí. com A certeza, nossa, viu? a nossa, a nossa homenagem a tanta simplicidade, tanta dedicação. Fiquei muito agradecido ao seu convite, né? E eu acho que o mais importante de tudo é a pessoa ter confiança nela, Sim, saber estudar e ter segurança no que faz, sim, sim. viu? Professor Muito Michel Bedran Júnior, muito obrigado nada, pelo eu que seu agradeço. tempo. Muito obrigado. Eu vou te enviar todos os links para você poder aí espalhar nas suas redes, tá? Tá Agradeço certo. muito a sua presença aqui e, se Deus quiser, até a próxima conversa. Se Deus quiser. Estamos às ordens, né, velho? Um abração e foi um prazer te conhecer aqui virtualmente, hein? Uma hora se pode Exatamente. encontrar presencialmente, viu? Você está em Belo Horizonte, é isso? Belo Horizonte, é. Se tudo der certo, logo, logo estaremos juntos aí em Belo Horizonte. Eu vou te visitar. Tá, com prazer, Tá bom, viu? querido? É muito prazer em te receber. O prazer é meu. Um abraço, professor. Um abraço. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite.